louvar ao Senhor. Como é bom declarar essa realidade, essa verdade, que realmente o Senhor possa abrir o céu sobre este lugar nessa noite, que o Senhor venha falar poderosamente com cada um de nós aqui nessa noite, que Ele possa liberar a sua palavra sobre nós, a revelação da sua palavra nessa noite, para que os céus venham sobre as nossas vidas. Aleluia. Vamos orar. Senhor querido, poderoso, maravilhoso, entregamos esse momento a Ti, Senhor. Oh Deus, nosso coração deseja, anseia, Senhor, pela Tua presença, Senhor, pela revelação, Pai, do Teu reino, pela revelação do Teu reino, Pai. Ó Deus, que os nossos olhos se abram, Senhor. Ó Deus, que os nossos olhos se abram, Senhor, para contemplar, ó Deus, Senhor, a Tua virtude, Pai. Ó Deus, a Tua realidade, Senhor. Ó Deus maravilhoso, entregamos esse momento a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos, podeis assentar. Aleluias. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3. Aleluias. A partir do primeiro versículo, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos acidentados se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém. Aleluias, aleluias. Esse texto fala de João Batista, porque João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Amém? João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. E aqui fala que então veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Amém, irmãos? Veio a palavra de Deus a João. E eu quero começar dizendo para você que avivamento começa com a revelação da palavra de Deus. Todo avivamento, tudo que Deus está para fazer na terra começa pela revelação da sua palavra. Amém? Então aqui João recebe essa palavra, não é aí no deserto, porque eu creio que Deus levou ele para o deserto para dar essa revelação para ele, porque ali seria o seu ministério. O ministério de João Batista começaria ali no deserto. Amém? Então ele começa a falar a profecia de Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele começa a falar de caminho, ele começa a falar dos montes, outeiros, dos lugares baixos que vão ser aplanados, dos montes que vão ser rebaixados. Mas na verdade, Deus não estava falando propriamente de estrada, né? De terra, Deus estava falando do coração do homem. Amém? O que João Batista veio preparar, ele não tinha uma empresa de terraplanagem, ele na verdade tinha um ministério para preparar a revelação do reino de Deus. Amém? Então ele está falando do coração do homem, tudo que é tortuoso, todo monte,
Toda altivez, todo orgulho tem que ser abaixado, tem que ser aplanado. Toda depressão, toda tristeza e todo desânimo precisa ser nivelado. Amém? Então, João Batista estava falando de uma preparação do coração do homem para que o reino de Deus viesse. Amém? Porque era chegado o reino dos céus, e João Batista veio preparando isso, e veio pregando arrependimento nos corações. A palavra de João Batista era uma palavra dura, não é? Ele dizia: raça de víboras, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Amém? Vocês dizem, né, nós somos filhos de Abraão, e até dessas pedras Deus pode fazer, fazer filhos de Abraão. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso, sobre alinhamento, o nosso alinhamento com o céu, sobre alinharmos o nosso coração com Deus, com a palavra dEle, para que o céu possa vir sobre a terra. Amém? Foi assim, é o mesmo princípio, não é? Deus continua querendo trazer o céu sobre a terra, o reino de Deus, né? Essa era a pregação de João Batista, a pregação dos apóstolos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, é preciso arrependimento para que venha o reino dos céus. Amém, irmãos? Se você quer realmente um avivamento na tua vida, se você quer realmente o reino de Deus na tua vida, é preciso arrependimento, é preciso preparar o nosso coração. O avivamento não vem só com um clamor, com uma oração, ele vem com mudança de comportamento, ele vem quando nós nos dispomos a mudar o nosso coração, e é aí que Deus começa a se manifestar. Amém? Não existe avivamento pessoal ou da igreja sem um alinhamento com o céu. E esse alinhamento vem pela palavra de Deus. Por isso que eu disse que a revelação da palavra é que realmente traz o avivamento na nossa vida. Quando ela salta aos nossos olhos, ela promove uma reforma, uma revolução aqui dentro de nós. Mudar coisas que são velhas e antigas, comportamentos velhos e antigos nossos. O que pode mudar isso se não for a palavra de Deus? Se não for uma revelação realmente, algo que caia, não é, no nosso, que entre pelo nosso entendimento e desça até o nosso coração. Se não for uma revelação da palavra de Deus, jamais nós vamos realmente ter uma transformação, uma mudança como essa. Amém? Alinhamento com o céu produz avivamento na terra. Amém, irmãos? Nos foi dado essa incumbência de trazer o céu na terra, e tem que começar por nós. Primeiro o céu tem que vir sobre as nossas vidas. Primeiro o reino de Deus tem que se estabelecer em nós. Amém? E a gente sabe, não é, que eles viviam um tempo de trevas, porque a palavra diz que um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Esse povo para quem João Batista pregava, a palavra diz que eles estavam em trevas. E essa pregação de João Batista era justamente para isso, para trazer a luz sobre as trevas daquelas pessoas. E isso é o que o céu faz na nossa vida. Quando a gente fala de trazer o céu, de trazer avivamento, nós estamos falando disso, de trazer a luz de Deus para as nossas trevas, para dissipar as trevas, não somente as nossas, mas as que estão à nossa volta. Amém? Então é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre alinhamento, porque nós temos falado muito sobre avivamento, mas o avivamento não virá sem um alinhamento nosso, sem alinharmos o nosso coração. Tudo que é tortuoso precisa ser endireitado, amém, irmãos? Tudo que está torto, não é? Precisa ser endireitado.
Não podemos continuar torto, nós precisamos permitir que Deus endireite os nossos caminhos e os nossos corações. Amém? Agora eu quero que você abra comigo no livro de Jonas, no Velho Testamento, um pouquinho antes do Novo Testamento. Amém? Todos acharam? Jonas capítulo 3, diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, porque a primeira ele não ouviu, ele fugiu, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de jornada, né? Acredito que precisava ficar caminhando 3 dias para poder percorrer toda a cidade. Ele teve que fazer o papel de, como se fosse um carteiro que tivesse a andar por todas as ruas da cidade e anunciando essa palavra de Deus. E no primeiro dia Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Amém? Tem outras versões que dizem um outro termo: subvertida, ou vai virar de ponta cabeça essa cidade. Daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída, vai ser subvertida. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E olha que Jonas, eu creio, não tinha caixa de som, não tinha caminhão de som, não tinha microfone, não tinha nada, foi só na sua voz ali mesmo. Se fala que a cidade é grande, para aquela época talvez fosse uma cidade de 80, 100 mil habitantes. Para aquela época era uma cidade grande. 120 mil? 120 mil, vai falar aqui, né? E ele foi rua por rua, talvez casa por casa, falando, anunciando essa palavra, para que eles se arrependessem. Aleluias. Então as pessoas começaram a se arrepender, os ninivitas creram em Deus. E quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. O rei de Nínive proclama então esse jejum. Amém? Ele também se humilha, ele se arrepende e põe todo mundo para jejuar, até os animais. Uma ideia aí para quem tiver com o animal meio obeso, para jejuar também nessa semana. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aleluias. Olha, irmãos, eu não sei, mas eu creio que a unção sobre Jonas era tão grande, e a palavra que saía da boca de Jonas era tão forte, tão poderosa, tão cheia de autoridade, a ponto dos ninivitas se arrependerem, a ponto do rei de Nínive se arrepender. Tá com interferência agora? Parou. Porque realmente aquela palavra teve um peso muito grande. Amém, irmãos?
Amém? Aquela palavra teve um peso muito grande, caiu no coração daquelas pessoas, e foi grande o seu arrependimento. Amém, irmãos? Está entendendo? O pecado daquela cidade era muito grande. Os ninivitas tinham uma conta grande para acertar com Deus. Mas depois da pregação de Jonas, houve um grande arrependimento. E foi do pequeno até o grande, do menor ao maior daquela cidade. Todo mundo se arrependeu. Acho que até os animais se arrependeram. Está entendendo? E aí, qual foi a resposta? Quando Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho, e se arrependeu do mal que tinham dito, do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amém, irmãos? Essa palavra de Jonas era praticamente uma sentença, não era só um recado, assim, olha, veja bem, toma cuidado, porque pode ser que vai vir uma destruição aí, se vocês não se arrependerem. Não, a palavra era quase uma sentença. Em 40 dias essa cidade vai ser subvertida. Era uma sentença de morte para aquela cidade. Mas tamanho foi o arrependimento daquele povo, daquelas pessoas, do maior ao menor, até o rei se humilhou, que Deus se arrependeu do que ele disse que faria e não o fez. Sabe o que é isso? É disso que nós estamos falando, é de alinhamento. Quando veio a palavra sobre Nínive, eles se arrependeram, eles se alinharam, porque eles entenderam qual era o mal que eles tinham feito e não fizeram mais. Sabe o que Deus viu? Não foi só um jejum que Deus viu, não, foi um profundo arrependimento. E eu creio que naqueles dias, eles começaram a mudar totalmente o comportamento deles. Toda a injustiça começou a ser corrigida, consertada. Eles se arrependeram da injustiça, eles se arrependeram da prostituição, se arrependeram dos sacrifícios a outros ídolos, a outros deuses. Eles se humilharam e creram. E creram no Deus de Jonas. Amém? Eu creio, eu não sei aqui na história se eles tinham, qual era o Deus que eles serviam, mas eles creram que o Deus de Jonas era o Deus, o grande Deus, o Deus do universo, e se arrependeram, e se humilharam. E quando há alinhamento com o céu, o que acontece? Vem avivamento. O céu vem e desce sobre a terra. Aquele lugar certamente estava cheio de trevas. Amém, irmãos? Porque quando a gente fala venha o teu reino, venha, não é? O teu reino, venha a justiça, venha a paz, venha a alegria. Mas quando o reino de Deus não está estabelecido, o que está estabelecido é o reino das trevas, é toda a maldade. Então aquele lugar estava cheio de maldade, estava cheio de trevas. E aquele alinhamento, aquele arrependimento daquele povo trouxe novamente luz para aquela cidade. Amém? Eles trouxeram o céu novamente sobre aquela cidade, as misericórdias de Deus novamente se voltaram para aquela cidade. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ia fazer e não fez. Deus teve compaixão deles por causa do arrependimento deles. Como a palavra diz, a gente sempre diz isso: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Irmãos, Deus ia destruir esse povo por causa da soberba deles. Mas depois do arrependimento que eles tiveram, eles se humilharam. Amém? A atitude deles foi de total humilhação. É jejum, é pano de saco, é pó e cinza, meu irmão. Todo mundo, até o rei, ajoelhou na cinza. Isso era o sinal máximo de humilhação. Isso aí, não é o rei, não é, a pessoa só fazia isso realmente quando estava diante de não é, de um confronto muito grande, diante de uma calamidade, e aqui era essa a situação. Mas Deus se arrepende, e eu creio que as misericórdias de Deus vieram novamente sobre aquela cidade. Amém? O que Jonas, né, comunicou para aquela cidade é: olha, se arrependam, ou vocês se alinham com o reino de Deus, com o céu, ou essa cidade vai ser destruída. E muitas vezes essa é a nossa condição. Nós queremos o avivamento, nós queremos o céu, então nós precisamos alinhar o nosso coração. Amém? Você vai viver um avivamento se agir dessa maneira, se você alinhar o teu coração com o céu, alinhar o teu coração com a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus, ela revela o reino de Deus para nós. Amém, irmãos? Então, é disso que nós estamos falando nessa noite. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, voltando um pouco aí. Vai falar um pouquinho aqui para a gente entender sobre a fé do homem e a fé de Deus. No 37:1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como me foi ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como Ele me ordenara, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluias. O 11: então Ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Amém? Aleluias. Só até aqui. Então eu queria falar um pouquinho sobre a fé em Deus e a fé de Deus. Amém? E para a gente realmente viver um avivamento, nós precisamos aprender a usar a fé de Deus. Amém, irmãos? Porque diante daqueles ossos secos,
Deus faz aquela pergunta para Ezequiel: Ezequiel, você acha que esses ossos podem viver? Poderão viver esses ossos? Ezequiel, com a sua fé limitada, ele diz assim: o Senhor que sabe, eu não sei. Ou tipo assim, a minha fé não consigo acreditar que é possível esses ossos viverem. E é mais ou menos como se Deus estivesse ensinando Ezequiel a agir pela fé dele, pela fé de Deus. Amém, irmãos? É a gente que ativa essa fé, mas é com a visão de Deus. E por isso que eu chamo de a fé de Deus. Entende? Porque quando Ezequiel olha para aquela situação, ele olha com a fé dele, limitada. Né? A fé em Deus, a gente olha de baixo para cima, né? A gente olha da terra para o céu. Mas a fé de Deus, ele olha do céu para a terra. E nós precisamos, por isso que eu creio que Jesus disse, né? Eu vos fiz assentar nas regiões celestiais, onde Cristo está assentado, porque é lá de cima que você tem que exercer essa fé. É com a visão de Deus que você exerce essa fé poderosa, que é capaz de transformar ossos secos em um exército poderoso, em um exército numeroso. Então era como se Deus estivesse perguntando para Ezequiel: Ezequiel, qual é a tua visão? Qual é a sua fé? Poderão viver esses ossos? E se Deus perguntar para você, em algumas situações que você tem passado, que você tem vivido, o que você responderia para Ele? Será que essa situação pode ser transformada? Você realmente acredita que isso pode acontecer? Amém, irmãos? Então nós precisamos aprender um pouco sobre isso, porque com a fé que Deus tem, Ele olha para uma situação onde tem morte, Ele enxerga a vida. Amém? A terra estava sem forma e vazia, estava em trevas, e Deus disse: haja luz, porque Deus via a luz já na terra, e Ele declara isso, Ele ordena que a luz venha sobre a terra. Amém, irmãos? Deus enxerga o milagre antes dele acontecer, Deus enxerga as coisas antes que elas se tornem realidade, não é? A fé de Deus chama a existência, não é como a palavra diz, que Deus chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Essa é a fé de Deus. Ele chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Amém? Amém? Quando ele fala com Abraão, ele não fala isso? Você vai ser pai de multidões, Abraão. Você vai ser pai de muitas nações, Abraão. E Abraão já era Sara, sua mulher, era estéril. Abraão já era de idade avançada, mas Deus está dizendo: Abraão, você vai ser pai de multidões, Abraão, porque eu estou enxergando. Olha para o céu, Abraão, vou mostrar minha fé para você. Olha as estrelas do céu, Abraão, vê se você pode contar as estrelas do céu. Assim vai ser a tua descendência. Essa é a fé de Deus. Aliás, alguém já disse que Deus tem que ter muito mais fé do que a gente para acreditar na gente, né? Porque tem hora que é difícil acreditar na gente mesmo. Olha o tamanho da fé que Deus tem. Ele acredita em você. Você muitas vezes duvida de você mesmo, mas Deus acredita em você. Olha o tamanho da fé que Ele tem. Amém? E vou mostrar também outro homem de Deus que aprendeu a usar a fé de Deus. Agora você volta mais um pouco aí em 2 Reis, capítulo 19. Não é do Machado, não é de Jericó. Mas vamos ler primeiro 2 Reis, capítulo 6. Alguém acha aí para mim a passagem de Jericó, Murilo, Paula?
a passagem que Eliseu cura a 2:19. É isso mesmo? É isso mesmo. Obrigado, Rosana. É isso mesmo. 2:19. 2 Reis capítulo 2, versículo 19. Então diz assim: os homens da cidade de Jericó, disseram a Eliseu: como meu senhor vê, esta cidade é bem situada, ela está bem localizada, é uma cidade boa, mas as águas são ruins e a terra é estéril. Ou seja, né, as águas daquela cidade não eram boas e prejudicava também a terra. E eles clamam isso para Eliseu. Veja só como Eliseu era realmente um profeta de Deus. Veja como aquelas pessoas, o povo olhava para Eliseu, profeta, e via que ele era realmente como a boca de Deus. Eles não pedem a Deus, eles pedem para Elias, para Eliseu, que desse uma solução para aquela situação. E aí diz assim: disse ele: trazei-me uma tigela nova e põe nela sal. E eles a trouxeram. Então foi ele até o manancial das águas e despejou sal nele, dizendo: assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Ficaram puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Então é mais ou menos o que Deus ensinou para Ezequiel, que diz assim: Ezequiel, olha, profetiza o Espírito sobre esses ossos, profetiza o Espírito sobre esses ossos, essa carne que está morta, para que eles vivam, para que eles tenham vida. E aqui, entenda, não me parece que Eliseu foi consultar Deus para fazer isso. Ele simplesmente fez isso na autoridade que ele entendia que tinha recebido da parte de Deus. E ele ordena para aquelas águas que elas sejam curadas. Amém? Ele profetiza assim. E ele diz: assim diz o Senhor, porque ele se sentia na autoridade de ser a boca de Deus para dizer aquilo. Ele age com a fé de Deus, ele declara, ele ordena para aquela situação. Ele age com a fé de Deus, com a fé que ele tinha aprendido a usar, a fé de Deus. Amém? E as águas ficaram puras até o dia de hoje. Então, observa que não foi Deus que diz para Eliseu: Eliseu, vai lá e cura aquelas águas. Não, os homens da cidade é que vieram até Eliseu e disseram: Eliseu, a nossa cidade é boa, mas a água é ruim. A água é uma água ruim e a terra é estéril por conta disso. E Eliseu é que toma aquela atitude e ordena para que aquelas águas fossem curadas. Ele age com uma fé que ele aprendeu a usar, a fé de Deus, com a autoridade de Deus. E agora eu quero que você vá para o capítulo 6, que é uma outra situação parecida, que Eliseu também tem uma atitude de fé. Segundo Reis capítulo 6, do 1 em diante, diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. As pessoas estavam acostumadas a chegar e trazer os problemas para Eliseu. Então
eles dizem: vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, um tronco, e construamos ali um lugar para nos reunir. Disse ele: ide. Então um deles disse: queres ir com os teus servos? Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. E tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Eles estavam cortando a madeira para fazer ampliar o lugar onde eles se reuniam. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E gritou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um galho, lançou-o ali e fez flutuar o ferro, e disse: pegue-o. Então o homem estendeu a mão e o pegou. Amém? Veja aqui, Eliseu, ele agiu com uma fé que não é do homem, ele não agiu pela capacidade dele, ele não olhou para aquela situação com uma visão natural, uma visão humana. Eliseu tinha aprendido a olhar as coisas pela perspectiva de Deus, por isso ele agiu com a fé de Deus. Ele diz: eu tenho aprendido a andar com esse Deus, eu conheço esse Deus, nada é impossível para ele. Onde caiu o machado? Talvez se o machado fosse deles mesmo, eu falar: deixa aí, gente, machado não é uma coisa cara, né? Para precisar fazer um milagre para fazer o machado boiar. Mas o machado é emprestado, o que está em jogo é o caráter. Emprestou, devolve. Emprestou, devolve, nem que se for preciso fazer um milagre. Amém, irmãos? Então emprestou, devolve. Mesmo que precisar fazer um milagre, você faz o milagre e devolve. Talvez o milagre seja enfiar a mão no bolso, comprar, né? Você perdeu, estragou, compra um novo e devolve. Mas entenda bem, e eu creio que isso faz parte dessa fé de Deus, e faz parte quando a gente está falando de fazer o céu descer na terra, é isso, fazer o sobrenatural descer na terra, é trazer a visão do céu na terra. Amém, irmãos? Toda impossibilidade começa a dar lugar para a possibilidade. Então Eliseu faz isso, e você vê que ele não consultou a Deus para fazer isso. Ele não foi uma coisa assim: espera um pouquinho, eu vou orar, eu vou buscar Deus, para ver o que Deus fala, para ver se Deus me dá um poder específico para me levantar, fazer boiar machado, porque eu não recebi esse poder específico para fazer machado boiar. Eu já fiz muita coisa, já fiz morto ressuscitar, já curei, já fiz pessoas que não podiam ter filho ficar grávida, mas fazer machado boiar, eu não sei se Deus me deu esse poder. Mas não, ele vai e diz, e ele meio que ordena, ele diz: vou jogar o galho aqui onde caiu o machado, e ele vai levantar, ele vai boiar, ele vai suspender na água. E foi o que aconteceu. Amém, irmãos? Parece uma loucura, não parece? E na verdade né? Olhando com a nossa visão natural, com a perspectiva humana, é uma coisa totalmente improvável. Mas certamente Eliseu era um homem alinhado com o céu. Amém? Por isso ele aprendeu essa fé, esse tipo de fé maluca, né? Porque Eliseu era um homem alinhado com o céu. Ele estava conectado com Deus, ele não precisava discar, fazer uma ligação para falar com Deus, ele já estava conectado, ele já estava plugado, ele já estava online com Deus. Então ele diz para aquilo, e aquilo acontece. Amém, irmãos? Amém? Então você vai entender um pouquinho mais isso, porque quando você está alinhado com o céu, você traz a cultura do reino de Deus para a terra.
O que é possível lá se torna possível aqui. Entendeu? Porque quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu a visão do céu, porque Adão, ele era realmente feito à imagem de Deus, e ele tinha essa visão como um ser celestial. E o que mais Adão perdeu foi exatamente isso. Adão perdeu, quando comeu daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu a visão do céu e passou a ter uma visão terrena. Foi isso que ele perdeu. Entende isso? E ele começou a ver as coisas pelas perspectivas humanas, pela perspectiva da terra. Adão, tinha a perspectiva do céu. Ele tinha uma capacidade muito além, muito acima da capacidade normal de um ser humano. Ele perdeu a imagem do Deus invisível e se tornou a imagem do homem natural, limitado, caído. E é o que nós somos. Nós somos agora criação caída, herdeiros do pecado de Adão. E o que Deus está querendo é nos reconciliar novamente, é nos conectar novamente, é resgatar novamente essa imagem, essa natureza do céu. Amém? Então, é disso que eu estou falando, e o alinhamento traz isso para a nossa vida. E por isso que eu disse que avivamento, não tem avivamento sem a revelação da palavra. E o que é que pode nos conectar novamente com essa realidade, com essa verdade? É a palavra de Deus, é a revelação da palavra de Deus. É só ela que pode nos conectar com essa realidade do céu, para vivermos a realidade no céu. Não é isso que é a oração do Pai Nosso? Seja feito aqui na terra como é no céu. Que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Colossenses 1:15. Olha o que Paulo diz, ele começa falando aqui da imagem de Jesus. Ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Amém? Então, a primeira coisa é que Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Essa é a natureza de Jesus, o Filho de Deus. E qual é a natureza que Deus quer nos dar hoje? É de sermos filhos. E qual é a natureza do Filho de Deus? É de ser primeiramente um ser celestial, invisível. Amém? Que não se baseia apenas nessa matéria, nesse corpo físico. É isso que eu estou dizendo. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, não é? Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E aí, eu vou ler aqui um outro versículo que está conectado com esse, que diz assim: portanto, que é segundo aos Coríntios capítulo 4, 18, que diz assim: portanto, nós não fixamos os olhos nas coisas que se veem. Amém? Ou tem outras versões que diz assim: não atentamos
nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? É uma coisa simples que está falando aqui, mas parece que mistura, confunde um pouco a cabeça. Mas o que essa palavra está dizendo, e tem tudo a ver com o que nós lemos ali, é que esse Deus invisível que criou todas as coisas, e colocou sobre Jesus, que sustenta tudo isso, as coisas visíveis e invisíveis, está dizendo que a nossa fé não deve estar nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Porque as coisas, eu não sei se é nesse versículo, nesse trecho também que diz isso, porque as coisas que se veem, as coisas físicas, materiais, foram feitas das coisas que não se veem. Entende isso? O que sustenta tudo isso que nós estamos vendo é esse Deus invisível. Amém? Mas acontece que a nossa natureza humana, terrena, ela está preparada apenas para acreditar no que a gente vê nesse mundo físico. Mas a palavra de Deus vai mudar a nossa visão e a nossa mentalidade para enxergar o que está por trás disso, que o que sustenta isso é o que não se vê, e o que não se vê é eterno, não passa, e é esse invisível que sustenta tudo isso. Mas a gente está acostumado que para sustentar coisa física tem que ser coisa física, né? Porque para sustentar esse prédio, que essas paredes, tem que ter uma estrutura aqui, um alicerce físico. Mas o que a palavra diz é que as coisas visíveis são sustentadas pelas invisíveis, pelas que não se veem. Esse é o poder de Deus. E quem aprende a enxergar com essa visão, começa a fazer as mesmas obras que Deus faz, começa a intervir no que é visível, pelo invisível, pelo poder do Deus invisível, e começa a agir no mundo natural, com o poder do espiritual, com o poder de Deus. E é isso que é trazer o céu sobre a terra, e é isso que é estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Amém? É a cultura do céu sobre a terra. É o que acontece no céu começar a acontecer na nossa vida aqui. Amém, irmãos? Parece loucura, parece doideira, mas é o que a palavra diz para nós, é o que a palavra quer revelar para nós. Por isso que nós precisamos buscar isso da parte de Deus. Mas é claro que o que nós estamos ouvindo aqui hoje está revelando para cada um uma medida, mas ela está revelando essa realidade. É uma realidade, mas é uma realidade espiritual. Amém, irmãos? Amém? Nós entendemos muito bem da realidade natural, nós sabemos o peso e as medidas e a matemática desse mundo natural, mas nós precisamos aprender essa matemática do céu que é diferente, essa realidade espiritual que é diferente. E o que é que traz isso para a nossa vida? Um alinhamento com a palavra de Deus. Nos alinhar com o céu é nos alinhar com a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos acreditar nisso. Essa é a realidade espiritual. Amém? Amém, irmãos? Tinha uma música que dizia assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Entende isso? Mas isso é loucura, isso é fanatismo. Isso é um fanatismo. Você vai acreditar nessas coisas assim malucas, invisível, que o invisível tem poder sobre o visível, sobre o natural. Mas irmãos, me diga, o seu Deus é visível ou invisível? O nosso Deus é invisível, não é?
Por isso que a nossa fé não pode se apoiar em coisas visíveis. A fé não está apoiada em coisas visíveis. Nós não podemos depender de coisas visíveis para acreditar em Deus. Amém? Aliás, em Hebreus vai dizer assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados por Deus. Os mundos, tudo foi criado por Deus. Pela fé entendemos que os mundos foram criados por Deus, ponto. É só a fé que explica isso. É só a fé que revela isso. É só a fé que revela isso, meu irmão. Não é como Paulo diz, não é com sabedoria humana que eu entendi as coisas de Deus. Não fui ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. E a única coisa que pode revelar as coisas do céu é o Espírito de Deus. Se você quer trazer o céu na terra, você vai precisar do Espírito de Deus. É só Ele que vai te conectar com essa realidade. É só o Espírito Santo que vai fazer isso. Mas o Espírito Santo só vem sobre a nossa vida quando tem alinhamento, quando nós alinhamos o nosso coração, quando tem arrependimento, quando tem confissão de pecado. Amém, meu irmão? Tem vezes que nós temos que fazer como Nínive, temos que nos humilhar, temos que nos arrepender. Mas às vezes nós somos tardios para nos humilhar, nós somos tardios para nos arrepender. Por isso que Jesus, certa vez, ele disse assim: olha, as prostitutas entram primeiro antes de vós no reino dos céus. Sabe o que Jesus estava falando? Ele estava falando assim: olha, é que tem a pessoa que realmente ela experimentou o pecado mesmo, experimentou a dor do pecado, experimentou as consequências do pecado. Quando ele se arrepende, ele arrepende de vez mesmo, ele arrepende para valer. Por isso que ele disse: as prostitutas entram primeiro do que vós no reino dos céus. Quando elas se arrependem, claro, né? Porque o arrependimento é profundo, é muito forte, e nós precisamos ter um arrependimento assim, como aquela cidade de Nínive. Amém? Nós precisamos rasgar o nosso coração, nos humilhar e alinhar o nosso coração com Deus, porque aí nós estamos chamando o céu para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Amém, irmãos? E quando você traz o céu, você traz a cultura do céu, você traz a revelação do céu, você traz a imagem, a verdadeira imagem de quem você é, e você começa a experimentar essa nova realidade. Amém? Você começa a entender o que Jesus disse: o reino de Deus é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Essas são as bases do reino de Deus, e você precisa andar em justiça, você precisa andar em paz, você precisa andar em alegria, com a alegria de Deus. Amém? Então, meu irmão, nós precisamos trazer esse avivamento para a terra. Nós precisamos trazer esse avivamento para nós e também para as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Nós precisamos trazer essa visão, essa fé que esses homens de Deus experimentaram. Amém, irmãos? Nós precisamos dar respostas para situações que ninguém tem a resposta, mas a igreja de Deus, aqueles que representam o reino de Deus, eles têm a resposta de Deus. Eles têm a resposta que só Deus tem, porque o Espírito de Deus sonda as profundezas de Deus, e quem tem o Espírito Santo sabe de tudo que Deus pensa e tudo que Deus é, porque o Espírito sonda as profundezas de Deus. Não tem nada que que o Espírito Santo não saiba a respeito de Deus, e esse mesmo Espírito vem sobre nós. Amém? O mesmo Espírito, o mesmo poder. E isso traz uma realidade nova para as nossas vidas. Meu irmão, eu quero desafiar você a trazer o céu sobre a terra.
Eu desafio você a andar alinhado com o céu, a você andar conectado com o céu, porque você vai viver essa mesma realidade que esses homens viveram. Nós precisamos viver, nós precisamos chegar, e onde a gente chegar, o reino de Deus precisa se estabelecer, através da nossa vida, através da justiça e da paz. Amém? Nós temos que promover justiça, porque assim o reino de Deus se estabelece, o reino de Deus se torna conhecido, e um povo que anda em trevas começa a ver uma grande luz. Amém, meu irmão? Esse é o desafio, o nosso desafio é trazer luz onde tem trevas. Quando a gente traz o reino de Deus, a gente traz luz para onde tem para os lugares que estão em trevas. Amém? Então, toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra nessa noite. Amém? Priorize as coisas do reino dos céus. Amém? Se você quer realmente estar alinhado, se você quer estar conectado com Deus, ande alinhado com Ele e conheça qual é a agenda dEle. Amém? A sua agenda responde se você está alinhado com o céu, com o que você está gastando mais tempo. Com o que você está gastando mais tempo? Com as coisas da terra ou com as coisas do céu? Se a sua agenda for a agenda de Deus, Ele vai estar com você e vai te dar poder para realizá-la, para cumprir essa agenda. Amém? Então meu conselho para você nessa noite: alinhe-se com o céu, alinhe-se com o céu, e você vai trazer o reino de Deus sobre a terra, você vai trazer o céu sobre a terra. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.